Confira nesta edição do seu Paracatu Rural. Clima afeta culturas de segunda safra e produção deve chegar a 262,13 milhões de toneladas. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. E você pode entrar aí na internet pelo seu navegador, no paracaturural.com e colocar a nossa página como página inicial do seu navegador. Sempre que abrir, você vai conferir as últimas notícias e também pode, inclusive, verificar a variação do dólar em tempo real. Volto já já com essas informações para você. O clima e a agricultura. Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. E o clima afeta culturas de segunda safra e produção deve chegar a 262,13 milhões de toneladas. As condições climáticas adversas registradas durante o cultivo da segunda safra afetaram as estimativas de produtividade nas lavouras. Reportagem de Flávia Agnello. Os agricultores brasileiros serão responsáveis por uma colheita de pouco mais de 262 milhões de toneladas na safra de grãos 2020-2021. O resultado só não é melhor por conta das condições climáticas registradas nos últimos 2 meses que afetaram as estimativas de produtividade nas lavouras de culturas de segunda safra. É o que revela o 9º levantamento, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Apesar da queda de quase 10 milhões de toneladas, se comparada com a estimativa do mês anterior, o volume total a ser colhido ainda é superior ao estimado no período de 2019 e 2020, como ressalta o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. É importante nós ressaltarmos que houve um aumento na expectativa, na produção geral, de 2% em relação à safra 2019 e 2020, um aumento de 5,11 milhões de toneladas. E com relação à área cultivada, a estimativa é que sejam cultivados em 68,7 milhões de hectares, um crescimento de 4,1%, o que corresponde a 2,7 milhões de hectares em comparação também com a safra anterior. Principal cultura cultivada na segunda safra, o milho tem estimativa de produção total próxima a 96 milhões de toneladas. Apenas na segunda safra, deverá ser colhido um volume em torno de 70 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 6% sobre a produção de 2019 e 2020. A superintendente de informações da agropecuária da Conab, Candice Romero Santos, explica os motivos que levaram a esta queda. Houve um atraso na semeadura da safra de soja, ano passado, e por consequência houve um atraso na colheita. Como o milho é uma cultura sucessora à soja, houve uma redução no calendário de semeadura. A semeadura ela se concentrou num período e ela postergou. Então, aquelas lavouras que foram semeadas mais tarde do que o recomendado estão agora em períodos mais críticos, em períodos delicados, que é o florescimento e enchimento de grãos, recebendo poucos volumes de precipitação ou não recebendo. Então, isso afeta diretamente a produtividade dessas lavouras. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, ressalta a importância da transparência dos dados apurados em momentos como o que se apresenta no país. A gente sabe que a demanda vai continuar pressionando internamente e externamente. A gente vê um câmbio em um processo de retorno a patamares mais consistente com os dados macroeconômicos do país, e isso vai ter um impacto sobre as exportações e sobre as importações brasileiras. Então, nós temos um cenário bastante complexo, mas que nós temos que oferecer subsídios e informações para que as tomadas de decisão de todos os agentes da cadeia sejam pautadas com a melhor capacidade de previsão em cima de bases de dados com a melhor acurácia possível. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, lembra que a redução na colheita da safra era esperada e que, mesmo com condições climáticas adversas, o setor consegue atender às demandas internas e externas. A soja teve um desenvolvimento muito bom,
né, um crescimento de quase 9 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Isso garante o nosso abastecimento interno, a produção de proteínas vegetais e os compromissos de exportação que são importantes para o país. O milho é essa situação que nós vimos, 96 milhões de toneladas, uma redução que ainda pode ocorrer alguma coisa mais, mas já nos dá um cenário de que teremos uma alteração nos números originais de exportação. O ajuste será feito aí, inclusive auxiliado pela valorização do real, que incentiva mais o mercado interno. O arroz é um grande produto da nossa cesta básica, temos o abastecimento garantido. O levantamento da companhia também indica uma nova redução dos estoques finais de algodão, feijão e milho, em relação à última estimativa publicada em maio deste ano. O superintendente de Inteligência e Gestão da Oferta da Conab, Alan Silveira, traz os cenários de mercado para os principais produtos. Em relação ao quadro de oferta e demanda, e falando um pouco mais de milho, a gente reduziu os estoques finais, reduzimos também os números de exportação de milho. A nossa nova estimativa saiu de 35 para 29,5 milhões de toneladas de milho a serem exportadas aí no período entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, que é o ano safra do milho. Em relação à soja, o cenário de mercado ainda é de volatilidade no mercado externo. A gente está acompanhando o cenário internacional, que seguramente reflete aqui nos preços internos. Porém, a produção se consolida em algo superior a 135 milhões de toneladas. Isso motivou aí a nossa revisão do número de exportação. Aumentamos um pouco mais de 1% em relação ao último levantamento. Nós esperamos, né, que seja o recorde de exportações de soja em 86,6 milhões de toneladas esse ano. Outras informações sobre o 9º levantamento da safra brasileira de grãos estão no boletim divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui e nós agradecemos os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol, também nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, também a minha querida esposa, Paulinha, te amo. Abraços aos nossos ouvintes. O Zé Cláudio na Fazenda Açafrão em Paracatu. Também em Paracatu tem a Elza Moreira e seu Evaldo José. Todos os dias acompanha então Paracatu Rural pelo rádio. Dona Divina e o seu marido também não perdem um Paracatu Rural. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo podcast do Paracatu Rural. Nós estamos em mais de 11 aplicativos de podcast. Um obrigado também a você do Instagram. Luciano Lara, Cibele Aparecida, Cristiano Rabelo de Souza, Kelly Martins, Ricardo Caldeira, obrigado a vocês aí por acompanhar o Instagram, @Paracatu Rural. Também no Facebook, @Paracatu Rural, tem o Otávio Rodrigues, o Márcio Mena, Lorival Gonzalez, também Flávio Fraça Silva e o Carlos César Ziberman. Falei certo. Bacana, né? O YouTube, @Paracatu Rural, também já está aí com 66 mil seguidores, 66 mil inscritos. Tem o Walter Silveira, Wilárdio Rangel, Clóvis Daniel Jacob, Analina Fernandes lá no Pará, isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. No seu navegador da internet, salve paracaturural.com como sua página inicial. Todas as vezes que você for acessar a internet, você vai entrar no nosso site, verificar quais são as últimas notícias do agronegócio e também verificar a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural, ele é apresentado de segunda a sábado, 7h45 da manhã, pelo rádio, na 96,5 MHz, Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, pode ouvir pelo rádio. Se não, você sintoniza por um aplicativo de rádio, como o Rádiosnet, por exemplo. Na antena parabólica, estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.